Nós vamos falar hoje sobre o anticristo. Está sendo feito todo um pano de fundo justamente para a vinda do anticristo. Quem é o anticristo? Primeiro, para vocês entenderem. O anticristo, ele é a imitação. O diabo quer imitar em tudo Deus. E o anticristo, ele é a imitação barata de Cristo. Por exemplo, olha aqui para mim. Antes do Senhor Jesus vir na terra, os profetas profetizaram e falaram que o Messias estaria vindo. Foi preparado todo o terreno, inclusive João Batista veio preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. E Jesus, aonde ele ia, ele mostrava quem para as pessoas? Me responda, adivinhe. Mostrava Deus, parabéns, mostrava Deus para as pessoas. Tanto é que quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós lembramos que foi Ele o autor e consumador da nossa fé. Nós lembramos que nós temos que perseverar. Jesus Cristo deu a vida dele para nos salvar. E hoje nós damos a nossa vida para Ele. Então, veja que foi toda uma preparação para Jesus Cristo vir na terra. E Ele veio. Da mesma maneira, entenda, Jesus Cristo é o Filho de Deus aqui na terra. A mesma maneira, o diabo também, por ser uma cópia barata, o diabo já está preparando a vinda do anticristo. Quem olhar para o anticristo vai ver o próprio Satanás nele, o próprio diabo. Ele vai ser gerado pelo próprio diabo. Quem gerou o Senhor Jesus? O Espírito Santo, através da Virgem Maria. É ou não é verdade? O anticristo, o próprio diabo, ele vai ser o filho do próprio Satanás, para enganar as pessoas. E claro, o anticristo vai surgir depois que houver o arrebatamento da igreja. Aí você vai entender melhor. O anticristo, ele vai agir como? Nós vamos ler agora, você vai entender. Podemos ler? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Todo dia nós temos que nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis que por espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ponto e vírgula. Olha para mim. Você tem que tomar cuidado com o engano. Para não se enganar, achando que está bem e perder a sua salvação, e nem também você achar que está tudo bem. Ah não, eu estou bem com Deus, e você perder a salvação, você tem que vigiar. E ninguém também enganar você. Eu não posso me enganar e ninguém me enganar. Porque olha só, vamos lá. Porque não será assim sem que antes venha o quê? Apostasia. Antes do anticristo realmente vir e a volta de Jesus, o arrebatamento, entenda, o anticristo vai surgir, ele vai tomar posse do mundo depois do arrebatamento da igreja. Por que depois do arrebatamento? Porque quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair da terra e vai junto com a igreja. Então, aí sim o diabo vai ter como agir nesse mundo e colocar o anticristo em primeiro, para dominar o mundo. Mas antes de Jesus arrebatar a igreja e o anticristo surgir, aqui ele fala que duas coisas iriam acontecer. Primeiro,
apostasia. Você sabe o que é apostasia? É uma das coisas que tem acontecido com muitos cristãos. É o esfriamento. A pessoa se esfria com Deus, se esfria na comunhão. Você não vê essa força, essa firmeza em muitos cristãos. E cada vez que o tempo for passando, você tem que tomar cuidado se você não está caindo na apostasia, se afastando de Deus. É como o divórcio. Apostasia é como o divórcio. O marido e uma esposa se divorciam de um dia para o outro? Não. O divórcio vai acontecendo paulatinamente. Quando eles chegam a dizer, não quero mais, já está tendo problema, há muito tempo. É ou não é verdade? Sim ou não? A mesma coisa é com Deus. A mesma coisa é com Deus. Você se divorcia de Deus, você se afasta de Deus, não é de um dia para o outro, não. Você vai deixando de orar, você vai deixando de meditar na palavra de Deus, você vai deixando de buscar a Deus. Primeiro dia que você deixa de vir é quarta-feira, que é o dia do ensinamento, dia do ensino. É apostasia, você deixa de falar de Jesus. Qual foi a última vez que você saiu para evangelizar? Falar de Jesus, atender uma pessoa. Isso é uma apostasia. Então, antes do anticristo surgir, haveria uma apostasia. Seja honesto, não é isso que está acontecendo no mundo? Não é isso? Quanta gente se afasta de Deus. Claro, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Da mesma maneira que você vê uma onda crescente de pessoas tendo apostasia da fé, nós temos visto também, da mesma maneira, não só uma onda, mas um crescente número de cristãos fervorosos, e que nós venhamos fazer parte desses cristãos fervorosos, que pode passar o que for, não vamos abandonar Jesus. E aí, ele continua dizendo, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O anticristo. Então, olha para mim, depois que Jesus, primeiro, vai haver apostasia, as pessoas vão desacreditar da palavra de Deus. Tem gente que faz brincadeira com isso aqui, pessoal. Tem gente que brinca com o nome do Senhor Jesus, pelo amor de Deus. Eu ouvi uma coisa que fiquei abismado, me perdoe. Humor gospel. Como assim? Brincar com as coisas de Deus? Piada de Deus. Não existe isso. Não existe piada de Jesus, não existe piada com a palavra de Deus. Está vendo que o tempo está passando e as pessoas cada vez mais têm procurado a fazer você desacreditar da palavra de Deus, do mais importante. Você já pensou nisso? Está perto ou não está? E aí ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, mas não é Deus. O anticristo, ele vai fazer, quando ele assumir, depois do arrebatamento, o Espírito Santo vai subir. O anticristo vai poder se manifestar. Ele não se manifesta porque tem uma barreira espiritual que se chama Espírito Santo, que não deixa ele se manifestar. Mas quando o Espírito Santo subir junto com a igreja, e não estou falando igreja física, estou falando eu, você, que realmente, verdadeiramente está bem com Deus, tem vida com Deus, então ele vai se manifestar. Ele vai parecer Deus.
A Bíblia diz que ele fará milagres, prodígios, que, se possível, vai conseguir até enganar os eleitos de Deus. Você imagina? Imagina só. E quem ficar, pastor, e aí, o que vai acontecer? Imagina você estando... Hoje já não é fácil. Eu digo que para você permanecer até o fim, você precisa do Espírito Santo, te orientando, te guiando. Quem já fez algo e a sua consciência foi cobrada, porque o Espírito Santo, ele falou com você para sair daquele erro, para parar de fazer o que você fazia de errado? Quem já passou por isso? Já? Quem falou contigo foi quem? O Espírito Santo. Imagina ele não estando aqui na terra. Sabe aqueles momentos que você estava para baixo, pensando em desistir, abrir mão de tudo, mas veio uma voz pela palavra de Deus fortalecendo você. Você estava sozinho, sozinha, mas veio algo, e esse algo se chama Espírito Santo, e te encheu, e você falou, eu não vou desistir não, eu vou até o fim, agora que eu vou buscar mais a Deus. Quem já passou por isso? Isso se chama o quê? Espírito Santo. Imagina ele não estando na terra. A única maneira da pessoa ser salva na gestão do anticristo vai ser pela morte, somente pagando pela vida. E a Bíblia diz que a perseguição vai ser tão grande, que nunca houve em toda a história da humanidade. Você pensa, os cristãos foram mortos em arenas, onde tinha leões e eram comidos vivos. Cristãos eram jogados na fogueira. Falava, negue Jesus. Não vou negar, então você vai morrer queimado vivo. Uns morriam de inanição, que é a morte de fome, mas não negavam a fé. Imagina quando o anticristo estiver dominando o mundo. E aí você vai entender, por que o senhor está falando então, pastor, sobre isso? Porque você tem que entender que está muito perto de Jesus arrebatar a igreja. E eu vou te provar isso, por quê? Lembra que eu falei no início? Tudo tem que se preparar. Lembra que para Jesus vir, houve a preparação do caminho para Jesus. Quem me entendeu? Vamos ler. Vamos lá. Olha só. Eu parei no 4, né? Não, no 5 agora. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quem detém o anticristo de se manifestar hoje? Bom dia? O Espírito Santo. O Espírito Santo que detém. É o único poder que tem poder. Por isso que você tem que receber o Espírito Santo. É a única maneira. Aí continua. Porque já, presta atenção nisso que a gente vai ler agora. Porque já o mistério da injustiça opera. Ponto e vírgula. Repete de novo. Diga bem alto. Porque já o mistério da injustiça opera. Ponto e vírgula. Olha para mim, por favor. Que mistério da injustiça já opera hoje? Olha para mim. Você já percebeu que tudo está preparando para o anticristo assumir? O anticristo vai ser um governo único. Um governo único. Vou dar um exemplo. Há 30 anos atrás, se falasse assim, ó, nós teríamos uma moeda única. Nós teríamos uma moeda única e o governo controlaria para onde essa moeda está indo e voltando. Muitos falariam, pode acontecer, mas
Não é tão assim, porque há 30 anos atrás, estou jogando bem atrás, o dinheiro era como? De papel. Era papel, não tinha essa coisa. Era muito complicado fazer uma transferência, um TED. Era ou não era? Hoje o que você mais vê é o dinheiro digital. Olha o Pix. E muito, não só estou falando do Brasil, não. Muitos dinheiro hoje é digital. E por que os governos querem ter o dinheiro digital? Justamente para ter o controle de onde o dinheiro vai e de onde o dinheiro vem. E lembre que no governo do anticristo, somente quem vai ter a marca vai poder comprar. E eu digo que a marca é um sistema do anticristo. Quem aceitar o sistema de como está sendo, vai poder comprar ou vender. Eu te pergunto, é a mesma coisa hoje. Você chega no lugar e fala assim, aqui só aceita cartão. Teve uma loja que eu fui que só aceitava cartão. Se você não tem cartão, o que acontece? Você não compra. Então, se você não aceitar isso, você não vai comer. Estou dizendo quando o anticristo surgir. Você está vendo hoje em dia um plano de fundo muito grande de uma ideologia dizendo o seguinte, não, viva a sua verdade. Viva a sua verdade. Procure a sua verdade. Não é a verdade de Deus mais hoje. Você vê as pessoas tentando agir já até nas crianças para tentar tirar a visão dela da fé. Você vê que está todo um sistema preparado. Você vê que ouve falar muito de extraterrestres, tudo preparando. Por quê? Quando houver o arrebatamento, as pessoas sumirem por um milagre, a pessoa vai falar, quem foi? Quem foi? Já tem aí a desculpa, a ciência dizendo, não, são ETs, extraterrestres. Tudo está se preparando para o anticristo, como nunca antes. E qual a minha preocupação, a nossa preocupação? Jesus pode voltar a qualquer momento aqui agora. Escuta, Jesus pode voltar a qualquer momento. E você está preparado mesmo? Antes, há uns anos atrás, quando a gente falava o mundo vai acabar, o pessoal falava, esse pessoal é doido, chamava a gente de doido, era ou não era? Os evangélicos, esses crentes são loucos. Hoje a própria ciência comprovou que o mundo vai acabar. E aí? Antes a gente tinha que pregar e falar, não, o mundo vai acabar. Hoje não precisa, a própria ciência já fala que o mundo vai acabar. Chama a gente de louco, como antes. Vai haver o arrebatamento, Jesus vai voltar, Jesus está voltando. E a pessoa, não é bem assim. Não é bem assim. Então, você está vendo o mistério da injustiça já operando. Parece hoje que, se você fala da palavra de Deus, se você fala da Bíblia, parece que você está errado. Você está antiquado. Você já percebeu isso? Está todo o plano de fundo se preparando para a vinda do anticristo. Tudo. A gente tem que cuidar da nossa alma mesmo, porque olha só, continuando. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado, que é o sistema do anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Por isso que o anticristo, ele vai ter poder até de fazer milagres. Por isso que você não pode cair no erro, que eu já vi muitos cristãos caindo. Eu alcancei o milagre,
eu estou conquistando, a coisa está andando, a minha vida está mudando. Então eu estou bem com Deus. Você estando, tendo milagres ou não, isso não tem nada a ver com a sua comunhão com Deus. Isso é atitude de fé. Quem está me entendendo? Lembre que Abraão era rico. Abraão foi abençoado em tudo. Morreu cheio de saúde, morreu salvo. É ou não é verdade? Ao passo que Lázaro era mendigo, cheio de lepra, chagas, os cães lambiam as chagas dele, e ele morreu o quê? Salvo, ele estava bem com Deus. A sua conquista ou a sua perca não tem nada a ver com a sua comunhão com Deus. Não é porque tá as coisas dando errado que você está mal com Deus. E nem tampouco porque as coisas estão bem que você está bem com Deus. Nada a ver. Vigia. Aí eu quero... Vamos lá. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Qual é o amor da verdade? É Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Você tem que pedir hoje, ainda há tempo de você pedir hoje. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Olha para mim, qual tem sido o seu prazer? Na iniquidade? Crer a verdade não é só dizer que crê, é se entregar mesmo. Se entregue para Ele, pessoal. Porque hoje está mais perto a volta de Jesus do que antes. Veja como a ciência, a Bíblia diz, olha para mim, que no final dos tempos, quando vai ter dois últimos profetas da Bíblia, Elias e Moisés, que estarão vestidos de pano de saco, e eles vão falar, vão pregar para as pessoas que estiverem aqui. E o anticristo vai conseguir matar eles, mas depois eles vão ressuscitar. A Bíblia diz que todo mundo, o mundo inteiro, iria assistir isso. Fala a verdade. Como que todo mundo vai assistir uma coisa ao mesmo tempo? Como? Hoje em dia a gente tem. Pelo celular, a gente consegue assistir. A gente consegue assistir. Todo mundo consegue assistir uma coisa só. A gente está muito perto. Quem está me entendendo?